E vem conferir a crítica do filme Corte no Tempo. E eu acabei de assistir um filme que chegou na Netflix chamado Corte no Tempo. Filme esse que vai falar sobre serial killer, no sentido de matança, realmente um assassino slasher, misturado com viagem no tempo. E sim, essa premissa não parece estranha. E não parece estranha porque ano passado lançou o filme com uma premissa igual. E não é nem parecida, é realmente igual. Um filme chamado 16 Facadas, feito pela Kiera Shipton. E os dois filmes, além de ter premissas muito parecidas, para não dizer iguais, também são dois filmes tenebrosos, muito difíceis de assistir. Porque a premissa dos dois filmes é a seguinte: um serial killer aparece, que seria no caso um assassino slasher. E depois de ele fazer suas primeiras vítimas, matar algumas pessoas, ele retorna anos depois. Retornando anos depois, porque ele é um assassino que não foi pego, ele acaba mais uma vez fazendo um terror naquela cidade. E aí o que acaba acontecendo? As nossas protagonistas acabam de uma forma misteriosa, sem elas entender muito bem, viajando no tempo e voltando no passado quando aconteceu o primeiro assassinato. A partir daí, o filme vai ter que discutir assuntos como viagem no tempo, qual é a ideia de salvar a pessoa ou não, parar o assassino, como parar, quem é o assassino. Aí o filme começa a ter algumas diferenças, né, para qual caminho ele vai, mas a história é igual. E bom, os dois filmes erram nos mesmos sentidos. Aqui obviamente eu vou falar no Corte no Tempo, e se quiser, tem crítica aqui no canal dos 16 Facadas também, porque ele saiu ano passado e eu trouxe a crítica. Em Corte no Tempo, eu acho que o primeiro problema é como o filme visivelmente não consegue trabalhar muito bem a mudança de tempo pro passado e pro presente. Porque a forma como eles retratam a parte de como o mundo mudou depois que aquele grupo de meninos, adolescentes, morreu por causa do serial killer, eu acredito que não é tão interessante. A cena inicial do filme é interessante. A cena inicial de assassinato, ela até chama um pouco a atenção. Você vê como tentam criar uma ambientação em relação à trilha sonora, em relação a como é o visual dos personagens, porque o filme se passa em 2003, mesmo que não pareça 2003, já faz muito tempo. Então, realmente, quando passa naquele momento, você vê que cria uma ambientação. Para quando chegasse nos dias de hoje, você visse uma diferença muito grande. E eu acho que o problema é, como eles fazem essa mudança de pais mais protetores, de pais que não ligam muito para o personagem principal, acaba fazendo com que não crie tanto sentido. O trauma faz com que os pais virem pais que não queriam ser mais pais. Essa é a coisa como vai se desenvolvendo ao longo do filme, não funciona muito bem. E é exatamente porque o filme, no começo, não consegue realmente criar uma boa ambientação depois do assassinato. Nesse período entre o assassinato e a menina viajar no tempo, esse período que era para criar um clima de olha como essa menina faz falsa, olha como todos amam ela, olha como a cidade parou por causa deles, não cria muito esse sentido, porque o filme em si não consegue trazer uma boa ideia em volta dos pais, não consegue mostrar como a cidade se preocupava com eles, não faz nem todo sentido a cidade se preocupar tanto com eles assim, e mais do que isso, a cidade a gente vê muito pouco. Tinha que mostrar, se vai mostrar que a cidade realmente para por causa daquele dia do assassinato, então mostra a cidade de verdade, não mostra lugares cenográficos onde praticamente não tem nenhum ator. Falta um pouco de impacto. Então o começo do filme já é um pouco estranho nesse sentido, mas a gente sabe que esse começo era mais para apresentar realmente a perda, apresentar a personagem principal, a atriz principal e como ela sofre com isso. Inclusive ela tem algumas dúvidas na vida que também são para alguém que perdeu a irmã, algumas dúvidas que não fazem tanto sentido assim, mas tudo bem. E aí ela viaja no tempo. Quando ela volta e ela acaba conhecendo a sua irmã e as pessoas que morreram, ela começa tendo toda aquela segunda parte do filme, a parte principal do filme, que ela vai discutir ideias mais a fundo. Aí o filme tem que mostrar por que ele existe e por que ele veio. Como, por exemplo, vamos discutir viagem no tempo. A viagem no tempo, se ela realmente salvar a irmã ou parar o assassino, ela vai realmente mudar tudo o que aconteceu? Isso é uma discussão interessante. A ideia do efeito borboleta. O problema é, o filme começa discutindo isso quando entra na viagem do tempo, mas quando o filme começa a sair dali, você vê como eles não obedecem a própria regra. Então ela acaba mostrando o celular para um outro personagem, isso já criaria uma grande barreira no tempo. Ela conta para todo mundo que ela viajou no tempo, que ela é do futuro. Então isso acaba quebrando tudo. E você quebra a sua principal regra. Então esse é o principal problema. E fica pior ainda quando você pensa no final do filme, porque aqui vai ter um spoiler do final do filme. Quando acaba todo o filme, ela acaba voltando para o passado e vivendo no passado. Isso não faz sentido nenhum em tantas ideias. Primeira,
porque se ela salvou a irmã, ela não deveria existir. Eles mesmos falam sobre isso. Outra coisa é que ela viajar no passado criaria uma grande incoerência em todo o sentido do mundo. E eles criaram essa regra. Existem regras básicas de viagem no tempo, e você deve ser cumprida. E quando você ainda menciona no seu filme, você tem que cumprir mais ainda. Ele é um filme que, além dele não respeitar a sua própria regra e criar furos de roteiro dentro do próprio filme, ele ainda por cima faz personagens muito burros. As atitudes dos personagens são extremamente inconsequentes. E mais do que isso, são ideias que, de novo, criam furos de roteiro. Então é um filme que ele não consegue acertar no começo para criar uma ambientação, para criar realmente o clima de como é aquele lugar. Não consegue deixar os personagens interessantes, porque esse é outro fator do filme. Nenhum personagem desse filme é interessante. Nenhum personagem desse filme é cativante. Nenhum personagem desse filme faz com que você, como telespectador, queira torcer para eles viverem, torcer para eles saírem daquela situação. Outra coisa também é que o filme, obviamente, tem baixo orçamento. E em vários momentos ele passa uma vibe daqueles filmes de TV de que você não consegue, que falta investimento em relação a cenário, em relação a figurino. Isso também faz falta dentro do filme. Não gosto muito das atuações, acho que as atuações são muito fracas, principalmente quando precisa da parte dramática. Eu acho que existe um exagero que é desnecessário em várias cenas, isso também acaba sendo um problema. A relação dos personagens não funciona, então é um filme que não funciona de maneira nenhuma. Não funciona a atuação, não funciona com os personagens porque não são cativantes, não funciona também na parte da viagem no tempo, mas o filme poderia funcionar em outros sentidos, porque se parar pra pensar, o filme tem três lados. Ele tem o lado primeiro da viagem no tempo, o segundo, que é do mistério de quem é o assassino, e o terceiro, que é um filme mais pro lado do terror, indo pro lado mais do vamos fazer mortes e assassinatos. Bom, e aí tem a grande revelação final também. Bom, quando você pensa na primeira parte, eu já mostrei que ela não funcionou. Viagem no tempo não funciona de maneira nenhuma, porque eles não seguem as regras que eles mesmos criaram. Então essa parte não funciona de maneira nenhuma e cria várias incoerências e furos de roteiro. O segundo ponto seria o mistério. O mistério é muito jogado de lado, porque eles simplesmente não pensam em momento nenhum do filme descobrir quem é o assassino para parar ele. Não, eles vão para algumas situações e tentam parar aquelas situações. E isso é pior do que simplesmente não tentarem descobrir, porque volta para aquela ideia de os personagens são burros. Já que eles são burros, eles não conseguem simplesmente pensar um segundo à frente. Tudo que eles fazem é por acaso, eles dão sorte que eles conseguem sair de algumas situações. Não faz sentido. E o pior, eles nem pensam em descobrir quem é o assassino, algo que deveria ser óbvio, porque o filme acha mais interessante focar em duas irmãs fazendo uma montagem de elas mudando de roupa para mostrar como elas seriam irmãs de verdade, do que realmente focar no mistério. Então o mistério não funciona de maneira nenhuma. E o assassino pouco aparece no filme. Então a parte de terror, do serial killer, que poderia ser interessante, também não funciona de maneira nenhuma. No fim, quando eu penso nesse filme, é mais uma catástrofe da Netflix que não funciona de maneira nenhuma, com um plus. Ainda tem a virada final. E a virada final é mais incoerente ainda. Quando ela acontece, eu até fiquei surpreso. Pensei, olha, algo interessante. Quando começa a mostrar a motivação do vilão, aí eu comecei a dar risada de tão vergonha alheia foi o que eles fizeram ali. Concluindo, Corte no Tempo é um filme que não funciona de maneira nenhuma. Tem uma boa trilha sonora, tem um potencial de história e realmente tem uma virada que poderia ser interessante ser bem trabalhada. Mas quando você pensa no filme, ele não funciona em relação à direção, ele não funciona em relação à atuação, e ele também não funciona para nenhum lado que a história tenta ir. Não funciona pro lado que a história tenta ir envolvendo o mistério, não funciona pro lado que tenta ir envolvendo viagem no tempo, e nem se fosse um filme de terror focado em slasher. Nenhum desses lados que ele vai, ele acaba dando certo. É mais uma catástrofe entregue para Netflix. E por isso que eu fecho o filme Corte no Tempo com uma nota 1 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Corte no Tempo? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.